Eu sou Mariane Roma. Hoje nós vamos falar sobre as transformações no mundo do trabalho. E para isso eu conto com a presença da Flaviane da Silva, doutora em saúde da criança e da mulher. Seja muito bem-vinda, Flaviane. Olá, obrigada. Bom, para começar, como os avanços tecnológicos e automação têm impactado o perfil das profissões mais demandadas hoje em dia? Olha aí, vem impactando muito, de modo muito acelerado. Então, automação, inteligência artificial, globalização, os padrões também de consumo e de produção. Isso vem, na verdade, tornando cada vez mais as profissões fluidas. Então, se há algumas décadas atrás a gente buscava um profissional talvez com uma formação muito sólida, muito engessado, extremamente qualificado num campo de atuação. Hoje, cada vez mais, a gente pede profissionais mais fluidos, que tenham padrões de adaptação, que consigam trabalhar em diferentes frentes, que tenham um ativismo frente ao seu trabalho. Então, o mundo do trabalho tem se modificado e modificado muito rápido. Sim. E, paralelo a isso, a gente também precisa entender que os indivíduos também se modificam. Então, até as escolhas profissionais, os desejos profissionais se modificam. E cada vez mais a gente vê, por exemplo, profissionais querendo fazer 2 frentes, 3 frentes, aglutinando atuações de trabalho. Então, é o mundo do trabalho que vem se modificando e as pessoas também vêm se modificando. Então, não podemos desconsiderar isso, né? Sim. Tem 2 mudanças em curso e a gente precisa compreender o que está capturando essas mudanças. E de que forma a globalização contribui para a transformação do mercado de trabalho e quais desafios ela impõe aos profissionais? Bem, a globalização impõe muitos desafios, né? Porque, na verdade, cada vez mais as empresas agora são transnacionais, né? Então, por exemplo, uma empresa com sede na Europa e filial no Brasil, às vezes as diretrizes e orientações estão muito capturadas por uma cultura. Sim. Por um modo de ser e estar no mundo de determinado país, determinado território. Então, Europa, América Latina, se a gente for pensar a realidade socioeconômica e cultural, são realidades muito diferentes. Então, diretrizes que fazem sentido na Europa não farão sentido no Brasil, mas aquela empresa é global. Então, às vezes, faz adoecer numa cultura e em outra. A depender da liderança dessa empresa, ele precisa ter com muita clareza a importância de contextualizar. Acho que esse é o maior desafio da globalização. A gente globaliza o trabalho, globaliza, né, o consumo, globaliza as informações, mas é preciso adaptar de acordo com a cultura, com a realidade socioeconômica cultural. Então aqui, Brasil, América Latina, a gente tem um padrão de muito mais proximidade, Sim. de muito mais afeto, de toque, né? É uma cultura muito mais próxima, a cultura latina, do que uma cultura europeia. Então, algumas diretrizes e orientações que partem de uma empresa alemã talvez faça adoecer funcionários e trabalhadores brasileiros e vice-versa. Se for um líder brasileiro para uma empresa alemã, então a questão da globalização, claro, isso é um avanço, né? A gente tem caminhado, isso tem aberto possibilidades, mas também me preocupa nesse sentido, se a gente não contextualizar, porque a cultura não é qualquer coisa. A cultura constrói a nossa subjetividade. Então, se a gente não estiver atento a isso, a gente vai adoecer os nossos trabalhadores. E quais são os principais impactos positivos e negativos da gig economy nas condições de trabalho? É gig economy? Sim, e aí a gente vem falando cada vez mais da entrada das tecnologias no ambiente do trabalho, né? No quanto isso tem capturado, por exemplo, o trabalho remoto. Pós-pandemia, antes de pandemia, a gente tinha uma entrada ainda frágil, né? A gente já tinha algumas práticas remotas, mas ainda muito incipiente. Pós-pandemia, isso entrou de maneira muito, talvez, agressiva. Sim, com certeza. E isso tem provocado efeitos, né? Porque pós-pandemia, inclusive, o cenário do trabalho também se modificou bastante. Muita coisa. A gente teve, talvez, uma redução grande de funcionários, né? A gente teve empresas com demissões em massa, redução, então, do número de funcionários, mas a produtividade precisa ser a mesma. Então, não tem como dizer que o trabalho não se alterou, porque a gente teve uma redução drástica do número de funcionários, mas as empresas precisam seguir com a produtividade. E isso provocou uma sobrecarga naqueles que estão atuando.
né? Então, diminuiu o número de trabalhadores, a produção precisa ser a mesma, é claro que a gente vai adoecer esses trabalhadores. Então, o trabalho home office, por exemplo, ele entra em cena nesse novo modelo de trabalho, que às vezes não há fronteira entre o público e o privado, fim de semana, excesso, uma precarização do trabalho. Então, a gente não pode desvalidar, e assim, são novos modos de trabalho. Além de outras formas, né? A gente tem o que a gente cada vez mais denomina de uberização da vida. Uberização da vida são as práticas desses novos modelos econômicos em que você não tem direitos trabalhistas, você não está assegurado, né? Não tem seguridade social, você trabalha como autônomo e às vezes em excesso para poder sobreviver e não tem nenhuma garantia trabalhista, nenhum direito. Se você adoecer, por exemplo, você não tem como estar em casa recebendo. Sim. Então, esses novos modelos econômicos de trabalho, não tem como não dizer que isso não adoece. Adoece, com certeza. Então, se a gente diz que os trabalhadores estão se afastando mais por conta de problemas de saúde mental, eu não posso dizer que isso se refere apenas ao trabalhador. Isso se refere também a um contexto precarizado de trabalho que tem feito adoecer. É estrutural. Sim. Então, o combate a questões estruturais não são individuais. São embates coletivos, né? São todos e cada um. Então, só para a gente pensar nisso, né? A gente está com muito adoecimento psíquico no trabalho. Isso fala só do trabalhador? Talvez não. Também fale de estruturas socioeconômicas precarizadas, muitas vezes sem garantias, né, de seguridade, né, caso esse trabalhador precise se afastar. Então, esses novos modelos econômicos vêm provocando, sim, impactos negativos. E aí, pensando nos positivos, bem, o positivo é maior oferta de trabalho. E é por aí que a gente, em geral, entra, né? Novos mercados, esse trabalhador desenvolve o horário de trabalho dele, ele é autônomo. Então, a vantagem seria uma amplificação do mercado. E talvez a desvantagem é o adoecimento do trabalhador pelo excesso de trabalho. Sim. Agora falando um pouquinho sobre as vantagens e os desafios também, como você mencionou ali a respeito da uberização, né? Só que agora falando sobre o trabalho remoto. Queria que você contasse pra gente as vantagens, os desafios que o trabalho remoto ele acabou trazendo, né? Para as empresas e também para os trabalhadores após a pandemia, que foi meio que um marco para isso, né? Acho que depois da pandemia que as coisas começaram, o trabalho remoto começou a se popularizar. Sim, a gente não pode negar que a pandemia foi um marco para várias dimensões, né? Sim. A pandemia trouxe, na verdade, uma série de questões. Eu acho que ela não trouxe novidades, mas ela esgarçou processos, então... Existia, a pandemia foi lá e falou assim, vamos fazer, vamos tornar isso aqui a nossa realidade agora. A pandemia só amplificou processos que já haviam em curso. Sim. E o trabalho remoto foi um deles. É claro que tem ganhos, né? A tecnologia, ela tá aí, não tem como retroceder, sempre é um ganho. As aulas, né, o trabalho, isso otimiza, né, tempo, deslocamento. Então, claro que tem ganhos, né, com o trabalho remoto, não há como negar os avanços tecnológicos como um ganho. Mas também há muitas perdas, especialmente quando a gente perde o sujeito. Porque ali do outro lado da tela tem um sujeito que às vezes está submetido a um excesso de tela, um tempo muito prolongado, às vezes o fato de estar em casa faz com que a fantasia para o empregador seja, ele está em casa, eu posso fornecer mais demandas para ele. Porque ele está em casa, ele vai ter mais produtividade. E aí talvez eu contribua para um esgarçamento da saúde mental desse funcionário, desse trabalhador. Sem contar que às vezes a casa não é um ambiente para aquele trabalhador adequado ao trabalho. Ele pode ter filhos pequenos, ele pode ter dificuldades com a acústica, ele pode morar em espaços pequenos. Enfim, então tem vários elementos que podem entrar em cena que de fato pode adoecer esse trabalhador, dificultar a produtividade dele, a qualidade de vida dele no trabalho, né? Então tem várias esferas. Não adianta apenas fornecer um computador, é mais que isso. Às vezes a estrutura da casa, a conexão da internet daquela pessoa, o território que ele vive. E por aí vai. Então, tem muitos ganhos, mas também tem muitas questões que a gente pode pensar como perdas de qualidade do trabalho. E sem contar o isolamento. Para algumas pessoas, o trabalho remoto é isolamento. A não relação com os colegas de trabalho, porque eu sempre acho que relações no trabalho é fator de proteção.
Relações de trabalho é saúde mental. Quando você está isolado na sua casa, trabalhando remotamente, talvez você perca vínculos de trabalho. Sim. Você se torne solitário. Então, aquele trabalho também pode adoecer exatamente pela não convivência diária e cotidiana Com certeza. com seus amigos, que seriam suporte social no trabalho. E agora, para a gente encerrar, Flaviane, por que a adaptabilidade e o aprendizado contínuo se tornaram habilidades essenciais no cenário atual do mundo do trabalho? É muito importante, porque numa sociedade da velocidade, Aham. da urgência, da emergência, em que as mudanças acontecem, bem, se tem algo que permanece, são as mudanças. Então, se esse trabalhador, se esse funcionário não estiver acompanhando o movimento, ele precisa acompanhar o movimento em curso. Então, capacitações, né, formações de base. Não adianta ele fazer só uma universidade, uma graduação, e achar que ele está pronto, ele vai ficar obsoleto. Vai ficar obsoleto rápido, porque as mudanças acontecem o tempo todo. E de modo muito rápido, a globalização tem provocado isso. Os avanços tecnológicos. Então, eu preciso acompanhar um movimento. Eu tenho que me permitir não saber. Esse é o ponto. Se eu acho que sei tudo, eu já caí numa armadilha. Porque o trabalho é móvel. E assim que eu saio de uma graduação, eu já estou obsoleto. Preciso buscar uma pós-graduação, um MBA. Por isso a importância da formação continuada. Né? Eu não posso cair na armadilha de achar que uma graduação vai ser o suficiente. Não, ao contrário. Tem que acompanhar o movimento do mercado e a globalização, né, das informações, da produção, do consumo. Isso é bem importante, fundamental. Flaviane, muito obrigada pela sua presença e por todo o conhecimento. Obrigada, foi ótimo. Até breve. Até. É isso, gente. Chegamos ao final. Bons estudos e até a próxima oportunidade.